Tá certíssima. Agora, vamos chegar no... Porque, assim, vão ter várias fotos aí que a gente vai falar exatamente disso, de repente, perder um pouco, fez a bariátrica, mas depois engordou, que é o caso do André Marques e tudo. Mas eu queria que você me dissesse Mounjaro e Ozempic. Mounjaro tá liberado agora. Sim. Mounjaro e Ozempic. Qual o limite? Como proceder? Porque, às vezes, as pessoas vão na farmácia, compram porque não tem receita médica, né, Ana? Agora tem. Tem? Graças a Deus, agora está tem. precisando de receita, a Anvisa regulou. Vamos entender o que essa classe de medicamento está chamando tanta atenção. São incretinas. O que é isso? São hormônios produzidos no intestino que agem no corpo inteiro. Eles sinalizam saciedade, sinalizam que a comida chegou. E para muitas pessoas, mesmo que tenham essas incretinas no corpo, às vezes o cérebro não reconhece o tanto que eles têm. Entendi. Então, o que seriam esses medicamentos? Seriam um tanto extra de incretina no seu dia a dia. Quando elas surgiram, as primeiras, elas eram muito instáveis. Ela é como se fosse uma insulina. Por que a insulina injetável não é por boca? Porque elas são desnaturadas dentro do estômago. O processo para absorção é muito difícil. Por isso que elas são injetáveis. Tá. Para a gente saber melhor, existem até algumas uma oral, que é a versão oral do Ozempic, que é o Rybelsus, mas a dose é muito alta para absorver aquele tanto da injeçãozinha. São bons remédios? Sim. São remédios, eles simulam hormônios que a gente tem no corpo. Serve para todo mundo? Não. Qual é o limite? Não. Ele é um remédio feito para pessoas que têm resistência insulínica, diabetes, não só estético. Eles podem ser vendidos, estão sendo vendidos também para emagrecimento, mas é como se fosse o efeito colateral deles que foi descoberto com o tempo. Tá? Então, são remédios que modulam sua insulina, que controlam colesterol. E qual a diferença entre Ozempic e Mounjaro? Mounjaro são 2 hormônios. Ele tem GIP e tem o outro do Ozempic. Entendeu? Então, é como se ele tivesse 2 ações. E o Mounjaro tem uma ação maior em cima da célula de gordura, porque o GIP faz isso. E aí o Mounjaro, ele pode ter menos efeito colateral? Eu tô falando porque, assim, eu já tentei tomar o Rybelsus, às vezes eu tento, mas, assim, eu fico muito enjoada. Então, depende muito. 1/4 do Mounjaro é o Ozempic. É menos? Mas é muito forte. Mas é o GLP-1, né? Que é o outro hormônio, que é o hormônio do Ozempic. Não é que é muito forte, depende da dose. O que eu sempre falo para meus pacientes, às vezes, a gente não precisa de doses altas para ter um efeito colateral alto. A gente precisa da ação exclusiva do remédio, que é abaixar a insulina. Que a insulina é o grande hormônio de poupador de gordura. Se a gente abaixa e diminui a insulina, a gente melhora 50% da nossa vida dos problemas. Entendi. E tem jeito, sem essa medicação, de abaixar a insulina? Sim. Existem outros medicamentos? Sim. Então, às vezes, você não precisa daquilo tudo. Como você emagreceu sem usar até hoje. Exatamente. Eu tenho pacientes que emagrecem mais sem do que com. Então, porque existe uma dúvida que eu tenho. Tô falando como... Finge que eu tô na clínica dela, que ela vai explicar melhor. Primeiro que eu me sinto melhor com o seu método, você sabe disso. Eu fico mais no pique. Eu já tomei Rybelsus. E o que Rybelsus me causa? Não vou nem... Mas é assim, sonolência. Baixa muito a insulina. E depois, se você não toma, você tem uma vontade louca de comer doce, comer sanduíche, comer... Por quê? Aí você entra no rebote, né? Que aí você volta à falta daquele hormônio que ele aumentou no teu corpo, então você fica naquela sensação de querer colocar. Aí, às vezes, também, quando você toma de um jeito errado, você vai perdendo músculo, teu corpo depois separa de uma vez, tudo tem que ter um processo, né? Entendi. Então, por isso que é tão importante o acompanhamento, quando se usa um medicamento desse. Para quê? Para você ver como você foi de semana a semana. Se você perdeu músculo, se perdeu gordura, se você tá indo bem, se você tá indo mal. Então, assim, tem várias possibilidades dentro disso. E aí, cabe ao médico orientar melhor. Não é para passar mal. Se tá passando... Gente, se vocês estão fazendo tratamentos para emagrecer, ou para saúde, para diabetes, e estão passando mal, alguma coisa errada tem.
Sim, isso é Porque ótimo falar. a gente procura saúde e felicidade, Cacá. A gente não procura ficar doente. E aí você tá querendo resolver, assim, o seu corpo ficar bem e de repente você tá mal, você tá passando mal aproveita mesmo. a tua vida. É uma vida triste, digamos assim. Eu tenho um amigo que fala que a vida dele era triste quando ele usava o Ozempic. Mas agora tá tendo algumas pesquisas. A gente não sabe, talvez por causa dessa compensação de prazer cerebral. Porque ele modula muito os picos de insulina e a insulina dá muito prazer. Então, às vezes, você tem que entrar com alguma coisa junto. Mas, assim, não existe tratamento certo ou errado. Existe sintomas e a pessoa, Cacá. Tratamento pessoal, personalizado. Isso. Não dá pra falar, esse remédio é péssimo, esse remédio é horrível. Pra você ver, um remédio de quimioterapia dá muito mal-estar, faz muito mal, mas ele tá te curando, ele tá matando uma célula cancerígena. Então, assim, tudo tem seus prós e seus contras. Qual é a diferença entre medicamento e veneno? Dose. Então, qualquer remédio hoje em dia tem suas contraindicações. Então, a gente precisa adaptar a rotina desses pacientes. A gente tem que deixar isso prazeroso.